Vamos dar uma olhadinha um pouco assim mais no processo mesmo de pensamento, porque eu percebo, e até mesmo pelas minhas pacientes, que elas trazem que elas não entendem muito bem o inconsciente, o que que é inconsciente, o que que é consciência, o que que é ego. Então eu fiz um desenho tipo de criança, sim, mas assim eu acho que dá para entender, tá? Então vou mostrar para vocês e vou explicando. Olha, eu acho que não vai dar para ver direito, mas assim, todo esse todo esse branco aqui, né, por baixo da escrita, é o vácuo quântico. É o que existe, é da onde a gente provém, é o todo, é a energia primária, né, a energia de que alinha e que une tudo, tudo com tudo, em todas as dimensões, né, em todos os espaços, em todos os planetas, tudo que existe está interligado por esse vácuo quântico. Aí você está vendo esse primeiro círculo aqui? Ele é a nossa consciência. Quando estamos no vácuo quântico, que é a onda, que é né, esse espaço de energia que é o todo, nós somos uma parte desse todo. Nós somos onda e é uma frequência. E quando a gente vem para essa jornada na Terra, a gente precisa de um corpo físico. E esse corpo físico, olha só, tá vendo? É a partícula, é essa consciência toda se expressando por esse corpo físico, que é a partícula. Só que esse corpo físico, ele não consegue vir para cá sem ter uma capa protetora, uma capa que envolve, que é o ego. Então a gente vem com esse casulo que é o ego, né? Então assim, olha, esse que você está vendo aqui em volta do corpinho físico é o ego. E o ego ele vem com a intenção de proteger. O ego é o nosso casulo, é a nossa capa protetora, é nosso campo de proteção, né? Só que assim, o ego ele tem um papel muito delicado, né? Que eu vou explicar já já para você. Aí, o nosso corpinho, né? Então, aqui é a consciência, vem o nosso corpo físico, aí aqui é o ego, e o nosso corpinho, ele tem a mente, tá vendo a mentezinha aqui, olha? É a nossa mente. É a nossa ferramenta para lidar com essa realidade que a gente vive, né? Então, assim, nós estamos conectados o tempo todo através dos nossos sentidos, né? Eu enxergo, eu sinto o cheiro, o paladar, o tato. Então, a nossa mente, ela é o decodificador. Ela é o que está se comunicando com esse mundo externo que a gente vive. E além, né, da nossa consciência, que é o nosso todo, que está vinculado ao todo, né, que é que pode ser chamada de eu superior, pode ser chamada de centelha divina, de consciência, né? Então, assim, é a nossa parte maior, é a nossa parte real, nossa parte verdadeira, é aquilo que nós somos em essência, né? Mas além dessas estruturas, tem essa daqui, olha, que é o inconsciente, tá vendo? O inconsciente, ele tem um papelzinho interessante, que é o papel de... É como se ele fosse um HD. Ele tá ali pegando todas as informações e armazenando. Só que ele também, o nosso inconsciente também, essa aqui, essa demonstrada aqui, né? Porque obviamente não é assim. Ela é uma ponte entre o nosso corpo físico, a nossa realidade material e a nossa consciência. Então, as coisas transitam pelo inconsciente. Elas passam, né, de um ponto para o outro pelo inconsciente. Então, assim, a realidade vai acontecendo. Como eu falei no outro vídeo, a gente começa a formar a nossa personalidade, né, nossa personalidade humana já lá no ventre materno, né, as programações já estão sendo feitas ali, de acordo com as vivências da mãe, emoções da mãe. Aí a gente nasce, também a gente vai aprendendo e vai armazenando no nosso inconsciente tudo que está acontecendo, tudo que a gente percebe através dos cinco sentidos, percebe através da mente, e tudo que a gente não percebe.
as coisas o inconsciente ele é uma porção muito gigantesca, ele tem uma habilidade de captar muito mais coisa do que os nossos sentidos captam. Então, assim, muita coisa que passa desapercebido por nós vai para o inconsciente. E aí tem essa transição entre a nossa consciência, tudo que somos, né, o nosso eu superior, a nossa centelha divina, que somos parte do todo. Existe esse trânsito pelo inconsciente. Então, nós começamos a nos moldar, normalmente, pela programação que é feita, tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, o nosso ego, que é a nossa camada protetora, ele está sempre ali em alerta. Olha, cuidado, você por aqui não. E ele vai se baseando em quê? Ele vai se baseando nas programações que fomos formando desde lá do ventre da mãe. Então, ele tem um alarme, como se fosse um alarme muito sensível. Um alarme que quando passa um vento ele dispara. Então o ego ele é mais ou menos isso. Então se nós tivermos uma base, por exemplo, que teve muita discussão, muita briga, um relacionamento entre pai e mãe que não era um relacionamento muito bom, né? Então a gente foi introjetando aquilo, foi deixando aquela programação, olha, relacionamento não é legal, relacionamento traz dor, relacionamento traz choro. Quando a gente, na fase já, né, de adolescência, adulta, a gente começa a se envolver com pessoas e a começar a vislumbrar ter um relacionamento, o nosso ego, ele, ao mesmo tempo que ele busca o que é conhecido, então ele vai buscar uma figura, ele vai se conectar com uma figura que é parâmetro daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente tem programado. Ele acredita que ele está fazendo bem, porque é conhecido, esse parâmetro de homem é conhecido, então vem para perto que você sabe lidar. Então, por exemplo, a gente vê muitos, e eu vejo já tive inúmeras pacientes que trouxeram nossa, eu me relaciono com homens parecido com meu pai, exatamente como o meu pai, e o meu pai brigava, meu pai bebia. Então, por que que eu estou repetindo isso? Porque o ego, naquela estrutura toda de proteção, ele reconhece um parâmetro e ele entende que esse parâmetro ele é controlável, a gente sabe lidar, ele é conhecido. Então, ele traz para perto, a gente se une, é uma frequência que se une com aquela frequência parecida que é fácil de lidar. E aí é onde vamos repetindo dia a dia situações e a gente não entende o porquê. Então, ao mesmo tempo que o ego ele é um protetor, uma capa protetora, um casulo, que ele é um campo de força, por exemplo, de proteção, ele é limitador. Porque nós seguimos baseados pelas programações que ele tem como programações conhecidas e que isso eu posso deixar entrar, isso eu posso deixar se aproximar, que não vai causar nenhum dano, mesmo que essa situação traga um dano. Então a nossa mente pensa, meu Deus, isso não está me fazendo bem, por que que eu só atraio isso? Porque tem essa estrutura que está trabalhando por nós e ela acreditando que está fazendo o melhor. E aí as pessoas falam, nossa, Andréia, mas como eu me livro disso? O que que eu faço? O que eu faço, assim, é olhar para tudo isso, né? Então, assim, para não ser uma coisa que vai durar a tua vida inteira para você transformar, primeiro você tem que entender o movimento, né? Como que acontece. Então, o que acontece, resumidamente, para não ficar muito extenso, é só para ter realmente uma noção, é isso. O nosso ego vai estar ali de prontidão o tempo todo, trazendo para a nossa vida situações conhecidas por ele. É isso que é a tal da frequência que você atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante? Exatamente por isso. Eu tenho uma programação que emite uma frequência que se conecta com frequências parecidas, né, ser bem semelhantes a essa, e se aproximam pelo magnetismo. Então, isso
Se você for olhar, tudo na nossa vida é isso, é tudo frequência, o celular, TV, rádio e tudo mais. São coisas que a gente não enxerga, mas que estão ali, transitando informações. O primeiro ponto é você entender isso. Então tá, eu tenho uma programação que a minha mente, né, o desenho lá, você tem uma programação toda, né, você é um corpinho, você tem uma programação toda que a tua mente percebeu ou não percebeu, que foi para esse inconsciente. E o inconsciente armazena muito bem, ele guarda muito bem. E ele transita entre a nossa realidade física para a nossa realidade da consciência, que somos que é o eu puro, que é o eu superior, que é a sua essência, que sabe realmente qual é o melhor caminho, tirando o medo, tirando a proteção, tirando toda a limitação que o ego, enquanto casulo protetor nosso aqui nessa experiência humana, ele tende a é, nos proteger na nossa caminhada. Então, quando você entende isso, você fala assim: ah, então tá bom, já entendi, tem meu ego. Então eu vou conversar com esse ego. Ego, calma, tá tudo bem. Então, por exemplo, vem uma sensação de desconforto, né? Você tá começando a se relacionar com alguém, e aí você fala: ego, calma, já entendi, tô segura, deixa eu me comunicar com o meu eu superior, deixa eu me comunicar com a minha centelha divina. Por onde eu vou? Qual é o caminho? Me mostra. E deixa no ar. Quando você faz esse tipo de pergunta para sua centelha, para o seu eu superior, para sua consciência que tudo sabe, tudo vê, que é você pura, que é assim a tua essência, com tudo que você já viu, viveu e né, em todas as vivências que você já teve, tudo. A consciência ela tem tudo. Além da consciência ter tudo nosso, que o nosso inconsciente manda para ela tem tudo do todo. Então ela acessa muito, ela acessa, na verdade, não, ela está conectada com esse todo, misturada com esse todo. É o que eu falo para dar uma visão um pouco lúdica. Existe aquele oceano, um mar maravilhoso, lindo, é uma imensidão. Se você pegar um conta-gota e puxar uma gotinha e tirar, ela é uma gota. Agora, se você voltar aquela gota para o oceano, você já não enxerga mais ela, é uma coisa só. Ela é o oceano, isso somos nós. Então, como isso não está desconectado, né, da gente pairando por aí, nós somos isso, né? Na realidade, somos essa consciência. Conversa, acessa, aprendendo a deixar o ego um pouco ali de lado, falando pro ego: ego, eu já entendi como funciona, calma. O eu superior vai me ajudar. E você se comunica, faz as perguntas. Como que eu faço? Como que eu faço para dar esse passo? Ou como é o meu próximo passo? Qual é o meu próximo passo? Eu superior. Respira fundo. Eu tô aqui. Me mostra com clareza. E vai percebendo o que vai acontecer, vai expandindo. Você vai tendo sonhos, você vai começar a ver sincronicidades, horas repetidas, né? Recados que chegam que parece que você fala: meu Deus, da onde veio? As coisas ela começam a mudar. Deu para entender um pouquinho? Deixa um comentário se conseguiu entender, e se não conseguiu entender, fala: André, não entendi nada. Você pode me explicar de novo, por favor? E aí eu vou tentar mostrar de uma forma um pouco mais lúdica como tudo isso acontece, para que definitivamente você consiga mudar a sua vida. Trazer para sua vida experiências que para o ego pode ser são assustadoras porque são desconhecidas, mas que para tua mente pensante é isso que eu quero, eu sonho com isso, trazer para tua vida esses sonhos, tá bom? Fala comigo aqui, me deixa um recadinho, que eu vou estar aqui para poder refazer ou fazer de uma forma que fique muito mais tranquilo para você entender, perceber e realizar tudo aquilo que você pretende realizar, tá bom? Até mais.